Olá, senhores. Aqui é o professor André de Física, tudo bom? Hoje a gente vai dar um passeio aqui na eletrostática, tá? Continuando aqui, falando um pouco sobre a lei de Coulomb, a parte de força elétrica. Vamos lá. Então, senhores, vejam aqui comigo. Nós falamos em conteúdos aqui, em aulas anteriores, sobre os processos de eletrização, a transferência de cargas de um corpo para o outro. E aí, o que a gente vai falar agora em especial? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa força elétrica que existe entre as cargas. Tá? Por exemplo, na indução, os corpos ficaram eletrizados com cargas de sinais opostos. O que acontece? Ocorre uma atração, porque um carregado negativamente, o outro carregado positivamente, a tendência é que eles sofram essa atração. Dê uma olhadinha aqui comigo. Eu botei aqui para vocês a ideia da lei de Coulomb da seguinte forma. Eu botei cargas de mesmo sinal, a força que a gente tem aqui é de repulsão. Positivo com positivo, repulsão, negativo com negativo, repulsão, positivo com negativo, atração. Tá? Então, o que a gente tem? Que cargas de mesmo sinal, elas se repelem, e cargas de sinais opostos, elas se atraem. E aí, é interessante que a gente veja o seguinte, esse sinal de menos, porque essa força de atração e repulsão, elas obedecem um cara também, elas obedecem Newton, a terceira lei em especial. Vocês estão vendo aqui que você tem repulsão e atração. Esse sinal de menos que eu coloquei aqui do lado das forças, eles estão me indicando o quê? O sinal de menos, eles indicam que as forças têm sentidos opostos, ou seja, então eles estão obedecendo a terceira lei. O que diz a terceira lei de Newton? Ação e reação. Basicamente, ela fala o quê? Que as forças elas têm sentidos opostos, né? Mesma direção, que no caso aqui elas estão todas na horizontal, e mesmo módulo. Tá? E aqui a gente tem o mesmo módulo. Então, esse sinal de menos não tem nenhuma relação com o sinal das cargas. Não é sinal de menos aí, será que é uma... Não tem nada a ver. Ele me indica só o sentido da força, que elas estão em sentidos opostos. É uma questão mais vetorial. Tá. O que eu fiz aqui para vocês? Eu fiz um esquema para a gente entender. Essa fórmula da lei de Coulomb, ela veio daqui, cara, ó, da força gravitacional de Newton. Olha que essa força gravitacional ela tem uns anos, viu? Muitos anos. Só que a força gravitacional, ela trabalha em interação entre corpos que possuem uma massa até interessante, uma massa grande, não é isso? E aí o que a gente conclui? Dê uma olhadinha aqui para mim. Que a força gravitacional é a força de interação entre um corpo, entre estrelas do sistema solar, entre astros do nosso sistema. Ela trabalha normalmente para algo bem grande, tá bom? É mais utilizada para isso. Então a força, ela é G. Quem é esse G, professor? Esse G é a constante gravitacional, que é mzinho, dividido pela distância ao quadrado. Professor, essa fórmula aqui, parece com essa. Será que elas vão ter o mesmo significado físico? Não, filho, ela não vai ter o mesmo significado, até porque a força gravitacional, essa força gravitacional aqui, eu vou botar assim para vocês, ó, só trabalha atração. Ela só trabalha atração. E a força eletrostática, ela trabalha quem? Ela trabalha tanto a atração quanto a repulsão. Ok? É isso que ela trabalha nos dois. Então, aqui, essa força aqui, a gente pode falar que ela trabalha tanto o quê? Tanto a atração, como a força de atração e repulsão. Tá? Então, a fórmula da lei de Coulomb, ela trabalha essa interação entre as cargas, essa força que existe entre elas. E aí, o que a gente entende? Vou fazer aqui um pouco um gráfico para vocês, que ele fala da relação entre as fórmulas e suas unidades, e suas variáveis. Tipo, o que a força ela é com a distância? Nesse caso, ela é inversamente proporcional. Calma. É interessante que a gente entenda que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. D ao quadrado, tá bom? E o que a força ela é com as cargas?
A força com as cargas, elas são diretamente proporcionais. Anotem isso aí rapidinho, porque isso cai bastante em prova. Olha só. A força elétrica é diretamente proporcional, tá? A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, tá? E inversamente, vou colocar mais para cá, e inversamente proporcional ao quadrado da, vou botar aqui assim pensadinho, da distância, tá? Não esquece, porque questão teórica, ela vem nessa linha de raciocínio. Você vai pegar aí na nossa lista de exercícios questões fazendo exatamente essa pergunta. É diretamente proporcional ao produto e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Galera, não esquece disso. E outra, ela veio daqui, mas essas duas fórmulas, elas são o quê? Elas são diferentes. Tá? Essa aqui só trabalha a atração, aquela ali trabalha a atração e repulsão das cargas. Ok? Então, fique essa dica aqui para vocês. Agora, vem cá. Prof, tem como fazer um gráfico disso aí para mim? Tem, fazer aqui rapidinho para vocês esse gráfico, ó. Vocês ficarem aí com esse conteúdo bem direitinho para vocês. Olha só, gráfico força versus distância. Tá, esse aqui é meu gráfico. Olha qual a dica que eu vou dar para vocês. Força que é dada em newtons e distância que é dada em metros. Olha bem aqui, ó. Força e distância ao quadrado. Turma, eu vou botar isso aqui para vocês. 2D, 3D, 4D. O que o 2 está fazendo aqui do lado? Multiplicando. Já que ele vai para o outro lado da força, dividindo. Até porque eu disse que a força e a distância são inversamente proporcionais. Ah, é mesmo, professor? Então fica F sobre 2? Não, vai ficar F sobre 4, porque a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí você completa o restante. Se aqui é 2D, ficou F sobre 4, aqui fica F sobre 3 ao quadrado, 9. Se aqui é 4D, fica F sobre 16. Então, à medida que a distância vai aumentando, essa força elétrica ela tende o quê? A ir diminuindo, tá ok? E aí o nosso gráfico ele tem característica de quê? De uma curva chamada de hipérbole. Olha só, olha como é bonito isso aqui, ó. 2D, aqui vai ser quem? 3D, aqui vai ser quem? 4D. F sobre 4, F sobre 9, olha só, F sobre quem? Sobre 16, tá bom? Então, fica a dica para vocês, que à medida que a distância aumenta, essa força diminui. Não esquecer que força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok, senhores? Então, vamos tirar agora, fixar esse conteúdo com algumas questões.